A paz esteja convosco. Hoje, 3 de novembro, quero falar de um assunto que levanta muitas interrogações, muitas dúvidas no seio dos católicos. Vou falar da cremação. E eu vou me pronunciar com base nos argumentos oficiais da Igreja. A cremação dos corpos é um dos processos mais antigos praticados pelo homem. Em algumas sociedades, este costume era considerado corriqueiro e fazia parte do cotidiano, por se tratar de uma medida prática e higiênica. Por exemplo, os gregos e os romanos utilizavam a cremação para seus rituais fúnebres. Nessas civilizações, como a cremação era considerada um destino nobre aos mortos, o sepultamento dos corpos era reservado aos criminosos, assassinos e suicidas. Já no Japão, a cremação foi adotada com o advento do budismo chinês no ano 552 d.C. Por possuir pouquíssimo espaço territorial, os japoneses incrementaram significativamente esta prática, passando a considerá-la normal, e todas as religiões passaram a recomendá-la. O que é que diz a Igreja sobre este costume? A Congregação para a Doutrina da Fé, quando presidida pelo cardeal Gerhard Müller, exarou um documento sobre o assunto em outubro de 2016, estabelecendo normas e dando o parecer da Igreja. O documento oficial é uma instrução com o título de Ad Ressurgendo como Cristo. Neste documento são citadas algumas práticas condenadas e proibidas aos católicos, como conservar as cinzas em casa, espalhá-las no mar ou no espaço, ou mesmo usá-las para fazer recordações, reter as cinzas para fazer uma espécie de culto ao falecido. Com o último concílio, o Código de Direito Canônico mudou as normas, estabelecendo o seguinte: a Igreja aconselha vivamente que se conserve o piedoso costume de sepultar o cadáver dos defuntos. Sem embargo, não proíbe a cremação, a não ser que haja sido eleita por razões contrárias à doutrina cristã. Código do Direito Canônico, Cânon 1176. Portanto, mesmo do ponto de vista da lei natural, não há justificativa para tal ato, pois a própria natureza humana pede que se honre e se reverencia dignamente os falecidos, especialmente os que viveram em boa fama. Onde guardar as cinzas? A Igreja não condena a cremação, tal como já disse anteriormente, mas só a permite quando houver razões higiênicas, econômica ou social para fazê-la. A instrução Ad Ressurgendo como Cristo, acima referida, afirma que a Igreja não vê motivos doutrinários para evitar esta prática, visto que a cremação do cadáver não toca a alma, nem nega a doutrina cristã sobre a imortalidade da mesma, sobre a ressurreição do corpo. No entanto, a Igreja prefere e recomenda o sepultamento normal dos corpos, porque mostra um maior apreço pelo falecido. No caso da cremação, as cinzas devem ser guardadas em lugar sagrado, como num cemitério ou, se for o caso, numa igreja ou local especialmente dedicado a esse fim. Contudo, as cinzas não podem ser guardadas em casa ou ser lançadas ao espaço ou no mar, como fazem muitos, para evitar qualquer mal-entendido panteísta, naturalista ou niquilista
a dispersão das cinzas no ar, no solo ou na água ou de qualquer outra forma, ou a conversão das cinzas em lembranças comemorativas em peças de bijuteria ou outros artigos, tendo-se em atenção que para estes procedimentos não se podem invocar razões de higiene, sociais ou econômicas que possam motivar a opção da cremação. Por que essas proibições? O Vaticano recorda que o sepultamento é, em primeiro lugar, a forma mais adequada de expressar a fé e a esperança na ressurreição corporal. Entretanto, os corpos dos fiéis falecidos, a Igreja continua a sua fé na ressurreição da carne e destaca a elevada dignidade do corpo humano como parte integrante da pessoa com quem o corpo compartilhou sua história. A Igreja, portanto, adverte que não pode permitir atitudes e rituais que impliquem conceitos errôneos de morte, considerados como uma anulação definitiva da pessoa ou como um momento de fusão com a mãe natureza ou com o universo ou como uma etapa no processo de reencarnação ou como a libertação definitiva da prisão do corpo. Algumas contradições do homem do tempo moderno com relação à cremação ou o enterro dos corpos. Com efeito, há no mundo moderno uma contradição. As pessoas se ufanam de levar uma vida ao natural, apreciam e até veneram a ecologia, têm grande preocupação com uma alimentação natural e fogem da alimentação artificial. Porém, quando morrem, desejam que seu corpo seja descomposto, não de forma natural, mas de forma artificial, no forno crematório. Qual seria a razão dessa contradição? É que as pessoas, em geral, detestam a morte e tudo o que a ela se relaciona e querem se desfazer do cadáver o mais rápido possível. Esta pressa, talvez até mesmo sem o perceber, torna as pessoas desrespeitosas para com seus familiares falecidos. Em vez de deixar que os corpos se desfaçam naturalmente, da forma como nasceram e viveram, apressam o seu fim de uma forma artificial e antinatural. Entretanto, queria sublinhar que a Igreja não proíbe a cremação, mas recomenda que os corpos sejam enterrados. A Igreja não proíbe a cremação, desde que não seja com o objetivo de negar a fé. E não se pode fazer o culto do falecido, não se pode reter as cinzas e, com isto, a Igreja fundamenta o seu argumento partindo do pressuposto de que a morte não é o fim. A morte é apenas uma passagem, mas o nosso corpo, sendo ele templo do Espírito Santo, merece o maior respeito possível, até mesmo quando já morto. Por isso, a Igreja recomenda que os corpos sejam enterrados. Se você gosta destes conteúdos, por favor, subscreva o canal, ajude a crescer e partilhe, deixe um like e até a próxima.